Dentro da paternidade espiritual de um pastor para crente, temos que perceber que tem transferências de espírito. Eu não queria mexer nisso porque queria não escandalizar, mas tem transferência do espírito. Um pai espiritual, Deus tira o espírito nele para os seus filhos. Sabe para o quê? Vou explicar. O profeta, então, Sim. o pai espiritual Sim. tira o espírito que tem Sai o espírito nele e passa para os filhos. para os filhos. Exatamente. Qual é o objetivo? É para os filhos obedecerem a Deus, de tal maneira igual como ele obedeceu. Vou ler, pode alguém dizer assim, está escrito aonde, né? Vou ler livro de Números, capítulo 11, verso 15. Aliás, capítulo 16. Números, capítulo 11, Números, capítulo 11, versículo 16. Diz assim: E disse o Senhor a Moisés: Ajunte 70 homens dos anciões de Israel, de quem sabeis que são anciões do povo e seus oficiais, e os traz perante a tenda da consagração, e ali porão contigo. 17. Então eu descerei e ali falarei contigo, e tirarei o espírito que está sobre ti e porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo porque tu sozinho não o leves. O que significa que na paternidade espiritual há um contato de espírito. O pai espiritual, que é o homem de Deus, que é o pai na fé, da mesma forma como ele foi obediente a Deus, Deus tira o espírito da obediência nele e coloca naqueles que ele nasce, que é para eles obedecerem a Deus, da maneira como ele obedeceu. É por isso que, da mesma forma como Abraão obedeceu, foi da mesma forma como Isaac obedeceu. Da mesma forma como Isaac obedeceu, foi da mesma forma como Jacó obedeceu, por causa de transferência do espírito. O espírito saía de Abraão para Isaac, de Isaac para Jacó. Eu gosto de igrejas que têm linhagem. Se eu, por exemplo, quando estou em debate com alguns pastores, consigo logo perceber que essa linhagem é do pastor Mapose. Consigo perceber, porque o espírito é o mesmo, o espírito sai de pai. Essa é uma coisa que o povo deve perceber. O espírito sai de pai. Com isso, o profeta Carlos recebeu o espírito do profeta Cavoco. Mas não tem como. Tem o espírito. O espírito dele também está comigo. Está com o profeta. Claro. Olha, Jesus disse assim, farei as obras. Jesus, quando queria subir, entenda, duas coisas importantes. Quando Jesus termina a missão, entenda aí em casa, antes dele subir, ele soprou o espírito para os discípulos. Soprou o espírito. Depois de soprar, depois disse novamente, fiquem em Jerusalém, até que do alto vos seja revestido de outro tipo de poder, que é o Espírito Santo. Então, qual é a necessidade de Jesus? Soprar o Espírito, ainda esperar o Espírito Santo. Jesus estava a soprar o Espírito nele, para que os apóstolos pudessem obedecer a Deus e ensinarem com o Espírito que estava em Jesus. Mas, profeta, antes de passar para o apóstolo, o espírito que sai do pai espiritual para o filho, é que tipo de espírito? O espírito de Deus, olha, lembras de Elias? O espírito profético que estava em Elias? Lembra? Não conhece a história de Elias? Não tinha espírito Elias, profético, que obedecia a Deus? Quando Elias subiu, aquele espírito ficou com quem? Com Eliseu. Com Eliseu. É esse espírito que estamos a falar. Porque o espírito de Deus testifica com o espírito do homem. É o que Paulo diz, que o espírito de Deus faz uma testificação, concorda com o espírito do homem, para o homem poder obedecer a Deus. Então, o espírito de Deus, quando desce na vida de alguém, vai para testificar com o espírito do homem. Então, Elias tinha um espírito, o espírito de Elias, que testificava com o espírito de Deus. Quando Elias sobe, o espírito fica em Eliseu. E Eliseu passou a fazer mesmas coisas que Elias fez. Até fez mais, e indo mais. Discípulos, houve um momento que falavam como Jesus, pregavam como Jesus, ao ponto de pessoas dizerem assim, certamente esses aqui andaram com Jesus, por causa de que a linhagem, ela transpasse por meio do mesmo espírito. O profeta Carlos, nesse texto bíblico, o pai espiritual indicado, segundo aquilo que eu li neste exato momento, é Deus. Amém? Então, é esta resposta que talvez eu tenho com relação a este tema, que o meu pai espiritual, ou seja, o pai espiritual é Deus.
Não, o pai espiritual existe. Sim, que é Deus. E além de Deus, o pai espiritual não pode ser uma outra pessoa? É assim, no mundo atual em que nós vivemos, nós sempre ouvimos aquilo que se chama profeta X é meu pai espiritual, apóstolo X é apóstolo espiritual, aliás, é meu pai espiritual. Talvez eu poderia exemplificar isso fazendo. Agora, volto só aí mesmo no espírito. É assim, li um livro atentamente que deveriam prestar atenção. Deus fala para Moisés que eu vou tirar o espírito que está em ti e vou colocar nos anciões. Não disse vou derramar o meu espírito. Há momento que Deus derrama diretamente o espírito, há momento que Deus tira no homem para com os outros homens. Que tipo de espírito se trata? Chama-se o espírito da obediência. O espírito da obediência que Deus tirou, o livro de Números que nós lemos, Deus tirou de Moisés e colocou nos anciões, os homens. Tanto que Deus pode tirar de um pai espiritual, um pai na fé, e colocar nos filhos, para os filhos obedecerem a Deus na linhagem daquele homem que foi chamado primeiro antes dos filhos. É por isso no livro de Romanos, capítulo 8, verso 14, diz assim: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, o Espírito Santo de Deus testifica com o nosso espírito. Você aí em casa tem espírito. E o teu espírito testifica, concordam, comungam com o Espírito de Deus que você é filho de Deus. Então, temos o espírito dos profetas, espírito dos apóstolos, dos pastores. Quais? Aqueles que está escrito no livro de Efésios capítulo 4, verso 11, que foram confirmados ministérios por Deus, alguns para pastores, outros para doutores, outros para mestres. Esses não são homens quaisquer, são homens que foram chamados por Deus e admiram. Por exemplo, vou falar aqui de 5 homens de Deus, pais espirituais, que influenciam seus filhos, e os filhos obedecem naquela linhagem. Primeiro, vou começar com... Não vou falar do meu pai primeiro, senão vão dizer que está a falar do pai dele. Vou começar com o Bispo Maposse. Toda pessoa que foi formada na igreja do Bispo Maposse tem aquela linhagem. Obedece a Deus naquela linhagem. Lá para batizar é um processo. Eles aplicam muito fé, tudo é fé. Por isso que dizem pai espiritual nada, é pai na fé. É uma linhagem. Identifica-se logo. A partir do apóstolo Denis Timani. Outros. Temos também o apóstolo Honório Kutani. Os filhos do apóstolo Honório Kutani, eles se identificam. Temos o apóstolo Lourenço Folli. Os filhos da Divina Esperança, quando andam por ali, você vê Ebenezer, irmão. Ebenezer, irmão. Então, é um espírito de casa. Tem espírito, antes do Espírito Santo, o Espírito Santo vem para testificar. É o que a palavra diz. O Espírito Santo testifica com um espírito que já se preparou, já se consagrou. É por isso, Jesus diz assim: ficai em Jerusalém, até que do alto venha o Espírito Santo. Por que Jerusalém? Jerusalém significa cidade santa. Os apóstolos precisavam estar trancados, preparar o espírito deles, para que o Espírito Santo pudesse vir testificar. É por isso que o Espírito não caiu em qualquer um. O Espírito Santo só entra na vida daquele que já ouviu a palavra, que já preparou o seu espírito, para o Espírito Santo testificar. Nós, da embaixada, quando você nos saúda como está, nós respondemos com Jesus muito bem. Temos uma linhagem, porque nós obedecemos a Deus por meio do Espírito que está no nosso Pai. Por meio do Espírito que está no nosso homem de Deus. Não é fácil obedecer a Deus diretamente. Nós obedecemos a Deus por meio de um homem que Deus chamou primeiro e lhe confirmou o chamado. Então, da mesma forma como aquele homem obedeceu a Deus, Deus quer que nós também possamos obedecer. Vou finalizar com Davi. Sabe quando Deus aparece para Salomão, diz o quê? Diz: se você me obedecer como teu pai. Eu amo essa parte. Diz: Salomão, se você me obedecer como teu pai, serei contigo. Serei o teu Deus, assim como fui com o teu pai. Então, os nossos pais na fé, os nossos pais espirituais, aceitaram a Deus, pagaram o preço, aceitaram a Jesus num tempo difícil, viveram um tempo de preparo. Então, Deus, no mínimo, quer com que nós possamos obedecer a Ele da mesma forma como os nossos pais obedeceram. Indo mais para fechar. No livro de Malaquias, né?
capítulo 3, capítulo 6, verso 6, 7, 8, quando fala sobre dízimo, diz assim: vocês se desviaram, assim como vossos pais se desviaram. Quer dizer assim, os pais se desviaram e também os filhos também se desviaram. Voltem para mim. O que significa que um pai desviado também desvia filhos. E um pai obediente também instrui os filhos a obedecer a Deus. Então Deus, no mínimo, para que a linhagem seja única, Deus tira o espírito que está no teu pai. Todo crente da igreja de Maposse tem um espírito de Maposse que testifica com o Espírito Santo. Todo crente da embaixada tem um espírito de Kavod que testifica com o Espírito Santo. Se você quer ignorar isso, é contigo. O que eu sei é que Deus tirou o espírito que estava em Moisés e colocou nos anciões, para os anciões obedecerem a Deus da mesma forma como Moisés obedeceu a Deus. Se você não tem o espírito da tua casa, você não vai obedecer a Deus, você vai ser um crente avulso, sem linhagem, sem direção, sem doutrina. E por isso Jesus diz assim: ninguém vai ao Pai, senão por mim. Quer dizer assim, é através de mim que você vai obedecer ao Pai, não é direto. Tens que passar por mim. O Espírito Santo testifica com algum espírito. Qual? E essa ocasião onde Deus tira espírito no Moisés e coloca nas outras pessoas. Que espírito está a tirar? Estamos a falar do espírito da obediência. Quando nós recebemos o espírito da obediência que os nossos pais, na fé ou espiritual, carregam, nós obedecemos a Deus de tal maneira. Nós pregamos o evangelho de tal maneira. Nós escuta, a palavra impactação vem da palavra epat, igualar você, tirar do poder que está em mim, transferir em você, te epatar, impactação, que é transferência de um espírito. Só que a maneira como certas igrejas pregam e falam nem mostram a visibilidade da transferência do espírito. Católicos têm espírito da católica, universal tem espírito da universal, cada igreja tem seu anjo. A Bíblia diz no Apocalipse: ao anjo da igreja que está no sítio X, ao anjo da igreja que está... O anjo da igreja não é um só, cada igreja tem o seu anjo. Ao anjo da igreja que está no Efésio, que está na Filadélfia, que o anjo deve dizer isto, deve fazer isso. Então, nós não podemos olhar para a prática dos espíritos como se fosse magia, como se fosse pecado, como se fosse crime, como se fosse algo que Deus nega. Não, o próprio Jesus, vou ler aqui, o próprio Jesus diz assim, Mateus 17, 1 a 2, diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu a participar em um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto transpareceu como o sol, e as suas vestes transfiguraram brancas como a luz. 3. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. A minha pergunta é essa aqui: Moisés morreu, Elias morreu, por que os espíritos de Moisés e do Elias iam conversar com Jesus? Qual é o assunto? É porque o espírito dos homens puros, genuínos, que aceitaram a Deus, foram purificados. É um espírito sã e limpo. Por meio desse espírito, Deus espalha em algumas pessoas, para essas pessoas obedecerem a Deus da maneira como aqueles homens de Deus obedeceram. É por isso que Deus fala para Salomão: se me obedeceres como teu pai. 30 segundos. Então, a paternidade espiritual. Paternidade espiritual é uma realidade. Deus, entenda, é nosso Pai Supremo. Mas nós temos homens de Deus que Deus confiou o poder e a obediência. Nós temos que apreciar os nossos pais na fé, que são pais espirituais. Eu aprecio meu pai espiritual, meu pai na fé, e obedeço a Deus na sua linhagem. Então, você obedecer um homem, chamando-lhe de pai espiritual ou pai na fé, você não está cometendo nenhum pecado, nenhuma abominação. Ao contrário, você está a obedecer a Deus porque você está a lhe chamar pai espiritual em nome de Deus. Ele, seu pai, que zela pela sua vida espiritual, que zela pelos seus acontecimentos. Eu sou o profeta Carlos, obrigado pelo convite. Abraço para minha esposa, para toda a equipe. Muito obrigado pelo convite. Até a próxima oportunidade. Abraço ao homem de Deus, a todos. Se ferimos alguém, não vamos pedir desculpa porque não era a intenção. Que Deus Todo-Poderoso abençoe tremendamente a todos. Beijos e abraços. Obrigado, profeta.